Trocou o GC na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Atenção, meninos, a pergunta é a seguinte: a sequência final do Goiás pode complicar o acesso da equipe esmeraldina para a Série A? A sequência final do Goiás pode complicar o acesso do Verdão? Põe na tela do canal do YouTube a sequência final do Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos difíceis, jogos complicados, mas o Goiás é um grande time. E o Goiás já tem uma pontuação interessante, né? Põe na tela pra gente, por gentileza, pra gente saber qual será a sequência do Goiás nessa reta final da segundona. 2h19, primeira mão, Saga, confiança absoluta pra você. Pasta rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das eras do esporte é da Like Imóveis. Mude de vida com o timaço da Like Imóveis. E também, minha gente, da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta, da Nove Restaurante. Olha os jogos do Goiás aí nas últimas partidas. Põe pra gente na tela do canal do YouTube o que o Goiás produziu nesses últimos jogos, né? 1 para o Goiás, 0 para o América. 3-2 derrota para a equipe do Botafogo em casa. Derrota para o Avaí pelo placar de 2-1. Empate com o Coritiba 0-0. 1-0 para cima do Paysandu, a única vitória do Goiás. 1-1 diante da equipe da Ferroviária. 0-0 diante da equipe do Atlético. E 0-0 diante do Volta Redonda. Danilo Dias, são 2 jogos sem o Goiás marcar um gol sequer. Um gol sequer. Mas eu gostei do comportamento do Goiás no sábado contra a equipe do Volta Redonda. O Jean Lopes odiou. E daqui a pouco a gente vai debater aqui em alto nível, como sempre. Mas é preocupante essa falta de gols, essa falta... Nem faltou criação, o Goiás criou muito contra a equipe do Volta Redonda. Mas o fato do ataque do Goiás não fazer mais gols, pelo menos nos 2 últimos jogos, é algo que te preocupa para esses 8 jogos finais da Série B? É reta final. Thiago, o Goiás é o seguinte, ele precisa de 3 vitórias e 2 empates. Pronto, chega, é o suficiente. Se vai vir com uma performance boa, se vai vir com uma performance ruim, se vão fazer meio gol, ele precisa disso, mais nada. Precisa só disso para garantir o acesso de forma preocupante com a forma que ele construiu ao longo de toda a Série B. Vai ser mais na dificuldade, vai ser na luta, na raça, tudo certo. Mas no sábado, Thiago, foram 24 ataques. 24 ataques do Goiás. 3 bolas na trave, chances perdidas claras. O Goiás construiu. Os atletas faltou o quê? Capricharem um pouquinho mais para que o Goiás saísse de lá e colocasse mais 3 pontos na sua tabela de classificação. Gostei da postura do Goiás em determinados momentos, marcando sob pressão, evitando a saída do Volta Redonda. Para muitos, inclusive fiz o jogo ao lado do Jean, o Volta Redonda, ele citou várias vezes que tem qualidade técnica limitada, mas é um time que dentro daquele estádio construiu mais de 87% dos pontos deles que eles têm no campeonato. São poucos pontos que tem, mas 87% foram construídos lá. Poucos times conseguiram vencer o Volta Redonda lá. E o Goiás, pra mim, se tivesse que ter um vencedor justo, claro, seria o Goiás. Já construiu, já mostrou a diferença do jogo anterior. E o torcedor queria vitória. Nossa, deixamos 2 pontos lá. Tudo certo, mas só que mesmo o Goiás não conseguindo fazer gols, mesmo o Goiás empatando em 0-0, ele ainda conseguiu na rodada abrir vantagem pro 5º colocado. Isso ninguém viu de positivo. Pra mim foi o melhor feito da rodada. O Goiás empatou, os times de trás ainda meio que soma, não soma, o Goiás ainda abre pontos deles em meio a essa oscilação no campeonato. Meu amigo, não é nem sorte isso aí é o momento que o Goiás construiu ao longo da Série B, de 30 rodadas, ficando 27 dentro do G4. Tá tudo conspirando para que o Goiás saia dessa Série B assim, ó, se é empurrado ou não, se os times estão mal, o problema é deles. O Goiás está contando com o fator sorte, com o fator qualidade limitada dos outros, abrindo pontos em meio ao empate fora de casa. Thiago, isso foi muito benéfico. Amanhã vai receber um time que nos últimos 10 jogos fora de casa, um recorte horrível desse CRB, foram 7 derrotas, apenas 1 vitória. O CRB nos últimos 10 jogos tomou um par de gols. Parece aquele time kamikaze, sabe? O CRB sai de Alagoas, fala o seguinte: nós não ganhamos, ou nós não empatamos, ou ganha ou perde, vamos pra cima, e vai. E aí toma 4 do Remo, toma 3 de outro, é um time kamikaze, fora de casa. Desequilibrado, é um piores, né? Totalmente, todos os setores do CRB, mas depois a gente fala mais sobre o time. Pra mim, a melhor oportunidade do Goiás é amanhã, voltar a vencer, voltar a sorrir, 54 pontos, vai ficar a 2 vitórias e 2 empates, nada melhor do que enfrentar um adversário fraco quanto visitante, e é o CRB amanhã. Pra mim o Goiás é favoritaço amanhã e vai voltar a sorrir. 12h23, debate das eras, oferecimento Shopping do Escritório, móvel na sua medida. Super Frango, frango é super frango.
Na troca de óleo da GP Car Center Automotivo, o melhor ouvinte do Brasil sempre sai ganhando. Você, viu, gente? Diga que é ouvinte Band News e participe dessa promoção maravilhosa. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça esperando por você. Vai perder essa oportunidade? Claro que não, né? Venha para a GP Car Center Automotivo e também na Vesa Peugeot Aparecida. Peugeot 208 2008 agora na versão híbrida com preços inacreditáveis. Dê uma passadinha na Navesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping, e aproveite. Marco Robert, também tá ligado com a gente. Tiago, do que adiantou jogar bem? Não deu conta de vencer o já rebaixado Volta Redonda, a gente não é bobo. Luciana Imaculada, também tá ligada. Remo Notícias, Tiago, mande um abraço aí para a Fenômeno Azul. Vamos ganhar do Paranaense no Baianão e depois ganhar do Goiás, vamos subir. Ô Remo Notícias, eu queria muito que isso acontecesse, mas não vai acontecer não, gente. O Remo é o porteiro da Série B. Vocês apelam comigo, mas é a realidade. Não vai subir, Remo Notícias. Prepara aí o trabalho, renova com o pessoal, mantenha a pegada. 2026 é o ano de vocês. 2025 não é não, viu? 2025 não vai não. Vai não. Hélder Gustavo. Thiago, a única vitória do Goiás foi contra o Paysandu. Terrível. Fala que do América também. Coloca que ganhou contra o América Mineiro. Ganhou também do América? Ganhou, né? Mas não foi nessa sequência, não. Quem? A cartela é da sequência atual. Sônia Carolina Ribeiro, boa tarde. Thiago, acredito na reação do Goiás no próximo jogo. Hã? O Goiás ganhou do América. É, mas eu falo assim, foi a última sequência, né? Ah, depois teve o Paysandu que ele ganhou também. É, nessa sequência atual, só o Paysandu que o Goiás acabou vencendo. O Goiás ganha do América depois do clássico contra o Vila. Ele perde pro Vila e aí ele ganha do América de 1-0. Peguei a sequência atual, né? Aquele gol que o Rato chutou e o cara foi um gol contra, né? 12h25. Ô, Jean, você tem sido um cara muito crítico ao trabalho do Mancini, mas assim, Jean, eu te achei injusto no sábado, cara, porque você não gostou de nada do Goiás, nada, você criticou demais o Goiás, deu repercussão danada. Eu gostei do rendimento da equipe esmeraldina. Por que você criticou tanto o Goiás, mesmo depois do time ter mandado 4 bolas na trave do goleiro do Volta Redonda? O Mancini, me responde um negócio aqui, Jean. O Mancini faz gol, ele é atacante ou ele é apenas o treinador? Hã? Hein, Jean? Ele é o treinador e, como tal, deve entender o time que ele dirige. Deve entender o tamanho da camisa do Goiás, a história do Goiás Esporte Clube, a tradição do Goiás, o que o Goiás significa dentro dessa Série B. E ele não entende assim. Ele tem um pensamento em que parece que o Goiás é um time pequeno, porque ele entra com o time acovardado em todos os jogos e foi assim contra o fraquíssimo, o péssimo Volta Redonda. Entrou mais uma vez com 3 volantes e o meia, né, o Brian, ele jogou lá na ponta direita para ficar correndo atrás de lateral, com medo do Volta Redonda. Eu disse isso aqui na transmissão, eu vou repetir. Eu assisti todos os jogos do Goiás nessa Série B, assim como dos outros goianos. O Volta Redonda, nesse último jogo, foi o pior adversário que o Goiás pegou, em toda a Série B. O mais fraco. Tanto é que ele jogando em casa não deu um chute no gol do Goiás. E não é porque o Goiás fez uma marcação maravilhosa, não. Tinha espaços para ele jogar. É porque ele é ruim mesmo, esse time do Volta Redonda. O primeiro tempo do Goiás foi aterrador de tão ruim. Deu 2 chutes a gol, ali meio de fora da área, na entrada da área, do jogador Jajá. Em jogadas esporádicas e individuais. O time não tem construção de jogo, o time não arma jogadas, o time não tem, parece que não ensaia combinações de jogo. É um time aleatório, entra em campo e vai no bumba meu boi. Teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Segundo tempo, os espaços apareceram, porque tanto o Goiás contra o Volta Redonda partiram para o ataque, de uma forma meio confusa, atabalhoada, mas foram para o ataque. Com 2 jogadores a menos, é óbvio que também teria mais espaço em campo. O Goiás continuou não construindo jogadas, continuou não fazendo um jogo pensado, foi pro bumba meu boi, correria. As oportunidades apareceram porque o Goiás ficava alçando bola dentro da área o tempo todo, ou então tentando chutes de fora da área. Eu desafio alguém aqui, o Danilo, por exemplo, que gostou do jogo do Goiás, a me falar uma jogada trabalhada que resultou numa chance clara de gol. Uma jogada só. Cuidado. Não teve. A jogada pela não esquerda. Teve. Jogada trabalhada não teve. O que teve
Foi bumba meu boi. Foi correria. A jogada e jogadores se empenhando. Oi? A jogada pela esquerda, que o menino cruza pra trás, nos pés do Wellington Rato na entrada da área. O Wellington domina, bate, o goleiro não rebate. No rebote, o Wellington Matheus erra o gol. Aquilo ali foi uma jogada construída pelo setor ofensivo do Goiás. Não, aquilo lá foi uma bola alçada na área que espirrou e sobrou pro Rato. Não. Entendeu? Jogada trabalhada é outra coisa, Danilo. Jogada trabalhada é quando tem triangulação. Aquela assim, ó, faz Rato. Aí o Rato dominou, chutou bem, inclusive. O goleiro rebateu nos pés do Matheus e ele errou. Não, e só um detalhe aqui, Jean. Só pra você finalizar aqui. Segundo você, o time do Volta Redonda é pior do que dedada no olho. É pior que bater o ossinho do Cox de madrugada no jogo às 3h30 da manhã. Tudo bem. O Volta Redonda, ele pegou o Criciúma e tirou 2 pontos. 2 pontos. O Criciúma que nesse momento luta contra... as outras equipes que estão querendo chegar ao G4. Ele está no G4. Ganhou do Atlético Paranaense. Não, ele pegou o time do Remo e ganhou lá. Pelo placar de 2-1. Volta Redonda pegou o Atlético Paranaense e ganhou também. Lá no então, esse mas time o Paysandu também meteu 5 no Curitiba lá no Couto Pereira. Só um instantinho. Por isso ele é bom. Jean, só um instantinho. Esse time que o senhor está dizendo que não vale nada, que não presta. Vale nada. Esse time tirou ponto do Criciúma, tirou ponto do Remo e tirou ponto do Atlético Paranaense, meu amigo. É futebol, é Série B. O Paysandu tirou ponto do Atlético Goianiense, tirou ponto do Coritiba, tirou ponto do Goiás. Eu só quero que você me responda. Tá na lanterna da competição, isso não quer dizer nada. Sábado você acabou com o Mancini. Eu tenho que analisar aqui o Goiás. Você acabou com o Mancini sábado aqui. Eu quero que você me explique. Porque o time do Goiás criou... Eu tô tentando, o time do Goiás... Não, o time do Goiás, ele criou pelo menos 8 oportunidades claras de gol. Só bola na trave foram 4, 5. Foram 3 espaços eram enormes. Graças a Deus. O que é isso aí, gente? Oh, meu Deus. 2h30 da tarde. Fantasma. É o capeta. Mas enfim, Jean. Então assim, cara, o Mancini faz gol? O Mancini é atacante? Os caras não tiveram capacidade. Agora, o que o Mancini tem a ver com isso? E o Mancini substitui. Não tem cabimento ele colocar o Goiás, o tamanho dessa camisa do Goiás, contra o Volta Redonda no time acovardado com 3 volantes, não, Thiago, no 4-4-2. Acovardado que criou pelo menos 8 chances claras de gol. No segundo tempo, depois de 2 jogadores ter sido expulsos. Que covardia é essa, Jean? O time do Goiás meteu 3 bolas na trave. Que covarde é esse que mete 3 bolas na trave do rival? O Goiás foi incompetente. Eu falei que ele entrou com o time acovardado. Depois o Goiás percebeu que o Volta Redonda era uma mosca morta e os espaços apareceram, aí ele atacou o Volta Redonda. Mas no primeiro tempo ele não atacou, não. Foi um jogo parecido com aquele do Atlético, né? Só que teve 2 finalizações do Jajá. Jajá, que foi o melhor jogador do Goiás em campo, o melhor atacante do Goiás, ele com 10, 15 minutos tirou o Jajá e colocou o Ayrton Matheus, que é talvez o pior atacante da história do Goiás. Eu nunca vi um jogador tão ruim vestir a camisa do Goiás igual esse Ayrton Matheus. E outra Perdeu um gol dentro da pequena área. E pra terminar, Thiago, só um detalhe. O Goiás abriu um ponto a mais em relação ao quinto colocado. Verdade. Porém, eu tenho que lembrar que o Goiás está passando o último recorte da Série B contra adversários fracos, como Ferroviário e Volta Redonda. Daqui a pouco ele vai pegar Atlético Paranaense, Criciúma, Chapecoense e Remo lá no Pará. Ele tinha que ter gordura. E os 4 pontos, os que ele perdeu para a Ferroviária e perdeu para o Volta Redonda, podem fazer muita falta. Porque a hora que ele pegar adversários difíceis, jogando essa bola, a covardada que tá jogando, eu temo pela classificação do Goiás na Série A. 2h32 em Goiás, o tempo seco chegou e cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. 3414-4000. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. 3280-8383. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Like Imóveis, realizando sonhos. 62983238200. E oferta Nisa Multimarcas, Hyundai Creta a partir de R$ 79.990, com parcelas a partir de R$ 1.690. 2 anos de garantia, laudo cautelar e entrada facilitada no cartão, em até 18 vezes. Aproveite, acesse o site e conheça nisaseminovos.com.br. Gente, deixa o teu like no canal do YouTube, a gente não bateu os 400 ainda. Maestro Tim tá chegando, Lucimar Silveira. Thiago, o time do Goiás está horroroso, só tá no G4 por incompetência dos outros. Os outros também estão, Lucimar.
os outros também estão. Gente, do jeito que vocês pintam aqui, parece que o Goiás não tem competência nenhuma. Parece que o Goiás conquistou quase 55 pontos de graça. Deus deu pro Goiás. Sabe quando você compra um carro e coloca assim, Deus me deu? Parece que Deus deu a pontuação pro Goiás. Cara, não fala isso não. Principalmente o Esmeraldino. Não é do jeito que vocês estão pintando, não. Não tá desesperador do jeito que vocês estão pintando, não. O Goiás tá a 4 pontos do 5º colocado. Se vence o CRB amanhã, um abraço, me abraça e vamos pra Série A junto. E outra coisa, Tim, respeito demais a opinião do Jean Lopes. Cara, mas o Mancini, ele tem limitação. Ele não faz gol não, meu amigo. O time dele criou pra caramba. Eu gostei demais do futebol do Goiás, principalmente no segundo tempo. Nesse jogo eu vi algumas coisas... Ele não é atacante não, Tim. Eu vi algumas situações diferentes. Lógico que o Goiás precisa voltar a fazer grandes jogos com eficiência. Para mim, esse jogo faltou eficiência, principalmente no segundo tempo. Eu vi um Goiás produzindo mais. Para mim, ele fez certo em relação ao Wellington Rato. Coloco já um jogador de velocidade. Os outros jogos passados aí, recentes, ele não estava utilizando esse jogador de velocidade de início, né? Estava sendo aquele time ali mais técnico, né? Com mais priorizando a bola, ficando mais com a bola, mas sem agressividade. Nesse jogo do Goiás eu vi, principalmente no segundo tempo, um time mais agressivo, não é à toa que chegou, conseguiu ali 3 bolas na trave, teve oportunidades claríssimas com o Wellington Matheus, teve oportunidade clara com o Anselmo Ramon, e há pouco tempo atrás a gente falou da eficiência do Anselmo Ramon, era um jogador ali que tinha uma eficiência muito grande, cada uma, 2 bolas que surgiam no jogo para ele fazia pelo menos um gol, e agora não tá tendo essa eficiência. E no segundo tempo, para mim, o Goiás teve esse controle, sofreu muito pouco durante o jogo, por mais que é um adversário tecnicamente falando fraco, tá na zona de rebaixamento, mas o Goiás nesse jogo, para mim, ele produziu, Thiago. Faltou essa eficiência, faltou transformar o que criou em gols, né? Porque os gols que o Goiás perdeu podem fazer falta sim, esses 2 pontos lá na frente, mas pelo menos teve uma postura um pouco diferente. Se a gente pegar o último jogo no Clássico contra o Atlético dentro da Serrinha, o Goiás não deu sequer um chute no gol. E nesse agora, pelo menos, teve essa situação de finalizar. Acertou 3 bolas. O chute do Rato pegou na emenda ali do travessão. O chute do Rodrigo Andrade. Faltou mudou a escalação. Mudou. Pra mim, eu ainda não gosto da postura dele. Aí eu concordo com o Jean, na postura que ele adota do posicionamento do Brian. Aberto pela direita. O Brian foi quem viu, o Danilo acompanhou. Nós acompanhamos o Brian jogando CSA. É um meia. Então, eu queria ver ainda o Brian jogando por dentro. Pra mim, a saída do Wellington Rato era justamente pra isso. Para trazer o Brian por dentro, e não foi isso que aconteceu. O Brian ainda acabou cometendo uma infantilidade ali, um lance bobo, totalmente desnecessário, e foi expulso, poderia ter complicado a situação do Goiás ainda mais. E no segundo tempo eu vi um time jogando mais, um time impondo mais, né? E é isso que a gente espera do Goiás. Agora, para mim, realmente ficou devendo a questão da finalização, da parte da eficiência ali em transformar as chances criadas em gols e chances claras. Se a gente pegar as chances que o Goiás perdeu com o Anselmo Ramon, aquela que sobrou pra ele ali, por mais que o cara tava junto com ele, é um atacante que tem uma qualidade muito grande, ele finalizou, ele conseguiu errar o gol, né, foi pra cima, a chance que sobrou pro Wellington Matheus, as bolas na trave, o chute do Rodrigo Andrade foi por milímetro ali, ela pega por dentro da trave e não entra, então teve essa produtividade que não vinha tendo em outros jogos, em outros jogos fora de casa, uma postura muito defensiva, não foi assim, até também pela fragilidade do seu adversário, mas é lógico que a rodada acabou não sendo tão ruim, foi até boa porque ele abre 4 pontos do 5º colocado. Agora é óbvio que amanhã tem mais uma decisão, caminha ali nesse limite, né, o trabalho do Mancini, precisa de render mais o Goiás, mas no sábado eu vi que o Goiás teve uma postura diferente, pelo menos criou bem mais do que vinha criando. 12h37, pintou informação, pintou Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Gaúcho Rafael Klein, FIFA do Rio Grande do Sul, apita Curitiba e Atlético. Então essa é agora que é a escala de arbitragem. Gaúcho. Mais um árbitro pesado aí pro jogo do Atlético na quinta-feira, né? Rafael Klein, FIFA do Rio Grande do Sul, apita Curitiba e Atlético. E tem que ser assim agora em diante. Jogos do Goiás também, só arbitragem pesada, né? Esses jogos que são confrontos diretos, tem que ser árbitro FIFA. Troca pro time a imagem aí, Giovana. Tem que ser dessa forma mesmo. E é um bom árbitro gaúcho lá pra apitar um jogo que... Pra mim é talvez o jogo mais importante dessa rodada, juntamente com o jogo do... Remo Atlético Paranaense. Remo Atlético Paranaense. Tem uns jogos... Cuiabá e Novo Horizontino. Tem uns jogos interessantes nessa 31ª. Eu só acho assim, cara, a gente tem que evitar que o Mancini vire a Geni. Você lembra da história da Geni? Lembro. Joga na Geni, faz isso com a Geni, critica a Geni. O Mancini, pra mim, não teve responsabilidade nenhuma no jogo de sábado. O Goiás criou pra vencer a partida.
Você achou certo o time que ele escalou, Thiago? Achei. Inclusive ele fez mudanças Esse time que ele escalou foi o mesmo time que jogou contra o Goianiense, por exemplo, você criticou o Rodrigo Andrade. E não deu um chute no gol, meu irmão. Por exemplo, você o Goiás criticou... jogou 90 minutos dentro do seu campo, lotado, com 12 mil esmeraldinos empurrando, e não deu um chute em gol. Ele repetiu o time no jogo seguinte. Não, ele não repetiu, não. Ele fez mudanças. Uai, não, o mesmo time, exatamente. Ele tirou o rato. Ele tirou o rato. Tirou o rato, tem razão. Ele tirou o rato. Por exemplo, o Rodrigo Andrade, que você não gostou. Mas a formação tática era a mesma. Não, tudo bem, mas o Rodrigo Andrade, que você não gostou. Eu achei um dos melhores jogadores da partida. Jogador de um pulmão, todas as bolas ele tava lá, tirando, ajudando, boa saída de bola. Eu gostei do Rodrigo Andrade pra caramba, Danilo. Lepo também. Achei que ele fez uma partidaça. O Jean não gostou. É questão de opinião. Não, mas eu gostei do Juninho. Achei que o Juninho fez uma boa partida. Mas assim, eu só acho que a gente tem que tomar esse cuidado, no primeiro tempo teve uma certa lucidez. Eu respeito demais a opinião. O Lepo teve muita vontade, muito empenho, errou todos os cruzamentos e todos os passos, mas pelo menos teve vontade, empenho. Assim, eu respeito demais a opinião. Teve muitos bons jogadores. Respeito demais a opinião do Jean Lopes, mas pra mim, no sábado, o Mancini não teve responsabilidade do empate. Não teve. O Goiás criou pra caramba, gente. O Goiás foi incompetente. 4 chances. O Goiás foi incompetente individualmente, porque quando você cria a possibilidade, o coletivo cria a possibilidade, mas quem marca o gol é o individual. Então o Goiás não tá aí com a vantagem de 6 pontos pro quinto colocado por conta da incompetência individual dos jogadores que tiveram as chances. Não é culpa do Mancini. E olha que eu critiquei o Mancini pra caramba semana passada. Pedi a demissão dele. Mas eu sou justo. Sábado, pra mim, ele não teve participação nenhuma. Se eu for enxergar futebol dessa forma, quando o Goiás era o melhor time da Série B, ganhava tudo, então o mérito era dos jogadores, não era do Mancini. Não, mas você não entendeu o que eu falei. O coletivo te gera oportunidades individuais. O coletivo do Goiás funcionava. Não podia ter 3 volantes não, Thiago. Meu ele amigo, tava pegando volta redonda. Cara, o Gava não é volante não, Jean Lopes. O Gava é meio campista já há muito tempo. Se ele escala o Jean do lado esquerdo lá, o Jajá do lado direito, o seu Ramon de centroavante, e só 2 volantes, qualquer um, pode até ser o Rodrigo Andrade. Eu te garanto que o Goiás teria criado muito mais jogadas, seria muito mais teria criado 47, letal então. Ao adversário. Desse jeito já criou pra caramba, do jeito que você tá pedindo, teria criado 110 oportunidades. No segundo tempo, no primeiro tempo não criou nada. Meu amigo, segundo tempo, primeiro tempo é tudo do jogo, faz tudo parte do jogo. Se é no primeiro tempo, no segundo não importa, o que importa é que criou, aí. O que importa é que não ganhou. O que importa é que o Goiás não ganhou porque os jogadores não fizeram os gols. Não ganhou porque os jogadores não fizeram os gols. O Mancini não é jogador mais não, meu amigo. Ele jogou no passado. No primeiro ele jogava tempo, no passado. Já deu 2 finalizações. Teve bola na trave, teve defesa do goleiro. Eu vejo que ele adota uma postura em relação a esse meio campo. No primeiro turno, quando ele fez número alto de pontos, ele adotou uma postura ali com Marcão, Juninho e Gava. Então, assim, ele tá meio que apostando nessa situação. Eu só não gosto da criação dele. Mas eu só não gosto, assim, da postura que ele tem com o Brian, da maneira que o Brian jogou até agora, né? Eu queria ver o Brian jogando por dentro. Mas essa postura de um volante com o Juninho e mais o Gava jogando um pouco mais livre, ele usou muito no primeiro turno. Um abraço aqui pro Marco Jordan, grande Marco Jordan, policial militar. Depois dá uma passada lá na casa do Jean Lopes, lá dá um baculejo nele. Tá falando besteira demais. Ele viu brincando, tô brincando. Lá. Não, assim, o jogo que ele viu foi o jogo dele, o respeito. E tem muita gente que concorda com o Jean Lopes. Claro. Agora, pra mim, assim, é injusto. Porque eu quero o Goiás jogando de acordo com a sua grandeza, senhor Thiago Menezes. Mas o Goiás jogou bem no sábado. Eu não fico satisfeito de ver o Goiás Esporte Clube, esse time desse tamanho, jogar acovardado contra o... Ele não jogou acovardado. Ele não jogou acovardado. No primeiro tempo ele entrou muito fechado. Tadeu não fez uma defesa, Jean Lopes, me ajuda. Ele buscou o gol, Jean. É verdade, porque o time adversário Tadeu não fez uma defesa. Que covarde é esse? Buscou o gol. Pelo amor de Deus. Eu vou cobrar do Goiás grandeza. Eu elogiei o Atlético Goianiense no bloco anterior. Acabou o tempo. Porque o Atlético entrou pensando grande contra o Paranaense. Eu quero o Goiás pensando grande também.